Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica Próxima Jogada. E no episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre a estratégia da Rússia em relação à América Latina. Nos programas passados eu já mencionei muito sobre a China na América Latina, os Estados Unidos na América Latina, mas a presença da Rússia, mesmo silenciosa, ela vai aumentando consideravelmente para além daquela obviedade que vocês todos já sabem em relação à Venezuela, mas que eu também vou mencionar um pouco disso hoje. Bom, historicamente, a Rússia ela sempre manteve uma relação com a América Latina desde antes de se consolidar como Rússia. Durante a época da União Soviética, a América Latina foi um palco muito importante na Guerra Fria, na disputa com os Estados Unidos. A União Soviética ela mantinha relações com vários países, principalmente com os partidos comunistas desses países. Em alguns deles, essa relação ela se tornou ainda mais sólida e permaneceu mesmo após o fim da União Soviética, como é o caso de Cuba. Até hoje, a relação entre a Rússia e Cuba é muito estratégica, principalmente voltada para os setores de inteligência, mas também na comunicação em geral dos governos. Tanto que a vacina cubana soberana ela é basicamente uma reprodução da vacina russa Sputnik V, que a distribuição dessa vacina para além de Cuba ela segue estritamente as ordens e as indicações que partem de Moscou. Mas mesmo assim, nos últimos anos, a Rússia ela começou a observar vários países da América Latina como oportunidades, não só comerciais, mas também políticas de influência e também de objetivos militares estratégicos que acabam englobando naturalmente a parte de inteligência. Bom, como eu comentei, a relação primordial ela acaba sendo na Venezuela. Desde a época do governo do Chávez, a Rússia ela se tornou um parceiro importante na Venezuela. A Venezuela hoje ela recebe a influência de vários países diferentes, principalmente de China, de Rússia e de Cuba. A influência cubana, por exemplo, ela é mais centralizada nos rankings intermediários das Forças Armadas e nos serviços de inteligência que se distribuem em várias subcategorias espalhadas pelo país. Já a influência chinesa ela é essencialmente financeira e a Venezuela acabou sendo uma das grandes exemplos chineses de receber calote, por conta daquilo que eu também já comentei, que é a estratégia chinesa de emprestar dinheiro e ser pago com commodity. Como a PDVSA não consegue produzir, é uma dificuldade para a China. Já a Rússia ela tem uma influência estratégica muito grande nos altos rankings militares. Muitos dos generais, dos brigadeiros e dos almirantes venezuelanos, eles acabaram estudando e treinando muito com os russos nos últimos anos, tanto que quando os caças russos Sukhoi Su-30 chegaram na Venezuela, no começo os pilotos venezuelanos não conseguiam voar o avião. Então, durante um bom tempo, pilotos russos voaram os aviões, os caças da Força Aérea Venezuelana até eles serem treinados. Essa influência ela acaba naturalmente se expandindo para outras áreas. Então, no ano passado, a Rosneft, na verdade, há uns 2 anos, a Rosneft ela desenvolveu uma parceria com a PDVSA também como forma de tentar ganhar um pouco, ter um retorno prático e econômico da produção de petróleo da Venezuela, com uma participação e uma integração maior da PDVSA com a Rosneft. Mas isso não funcionou bem, foi um fracasso. Mas mesmo assim, a Rússia ela ainda financia muitos projetos na Venezuela, ela ofereceu uma linha de crédito, mas o mais importante é a capacidade estratégica e de influência que eles têm nas Forças Armadas bolivarianas. Isso acaba sendo um ponto de intensa preocupação dos Estados Unidos. Por quê? Porque a partir da Venezuela e a partir de Cuba, as atividades de inteligência russas elas acabam ganhando uma plataforma maior e amplificando a sua capacidade na América Latina e principalmente em relação aos Estados Unidos. Não é porque a Guerra Fria acabou que os interesses das forças de inteligência da Rússia em relação aos Estados Unidos e vice-versa cessaram. Eles acabam sendo e continuam sendo rivais muito fortes nesse campo. Tanto que em 2010 uma rede russa foi identificada nos Estados Unidos, com a história da Anna Chapman, etc., que acabou sendo extraditada.
enviada de volta para a Rússia. Mas a partir do momento que a Rússia ela ocupa determinadas posições na América Latina com suas forças militares, com equipamentos militares vendidos a determinados países e consultorias prestadas pelas forças armadas russas para determinados países, isso aumenta em muito a pressão em cima dos Estados Unidos, que precisam de alguma forma achar uma forma de compensar isso. Um ponto importante é que na Venezuela você tem uma mentalidade russa aumentando e se sedimentando nas forças armadas venezuelanas, e isso acaba sendo um fator muito complicador para qualquer tentativa, seja dos Estados Unidos ou de outros países do mundo, para tentar diluir o poder da presença do regime de Maduro no país. Assim como a China, que se utilizou muito bem da diplomacia da vacina para poder ampliar a sua presença de influência em vários países da América Latina e, ao mesmo tempo, recuperar um pouco da imagem que foi danificada por conta do surgimento do vírus e das tensões com os Estados Unidos, a Rússia acabou seguindo um caminho similar com a sua vacina, Sputnik V. Por que os Estados Unidos não fazem a mesma coisa com a Moderna, por exemplo? A diferença mais clara, e obviamente existem várias subcategorias que podem explicar isso em mais detalhes, mas é o fato de que a vacina russa e a vacina chinesa da Sinopharm, que é a que está sendo exportada em sua maioria para a América Latina, elas são vacinas estatais. Logo, elas servem também aos interesses do governo de como eles vão utilizar isso para fazer suas políticas externas. As vacinas da Moderna, da Pfizer, da AstraZeneca, da Johnson & Johnson, elas são essencialmente privadas. Então não cabe ao governo decidir para onde e como elas vão ser exportadas. Tanto que as vacinas da Sputnik na Rússia e da Sinopharm na China, elas são altamente subsidiadas, elas chegam num preço muito inferior a vários países e, ao mesmo tempo, tanto Rússia quanto China oferecem linhas de crédito para que esses países possam pagar essas vacinas. Então, isso ajuda muito na percepção que determinados países têm em relação a esses dois. Um exemplo muito claro é a questão da Argentina. A Argentina, ela começou a negociar a compra da vacina da Sinopharm por meio da sua embaixada em Pequim e, por alguma razão, essa negociação sofreu um problema grave e acabou não funcionando na velocidade que os argentinos esperavam. Mas eles foram rápidos, na verdade os russos foram rápidos, identificaram esse vácuo de fornecimento da vacina na Argentina no fim do ano passado e conseguiram negociar uma venda boa de lotes da Sputnik V para a Argentina. No meio tempo, o que aconteceu? A Argentina trocou de embaixador em Pequim e conseguiu iniciar uma nova série de negociações e receber a Sinopharm. Isso deixou os russos chateados, porque eles imaginavam que o volume de vacinas que eles iam vender para a Argentina e, consequentemente, a abertura de novas portas de influência na Argentina estavam garantidos. Com a chegada e a divisão do mercado de vacina argentino entre Sinopharm e Sputnik, o poder de influência e presença que os russos almejavam diminuiu. Mas aí é importante olhar como a diplomacia da vacina ela não envolve a vacina em si. E os russos sabem disso, assim como os chineses sabem disso. Então, o fornecimento de vacina gera uma linha de comunicação de alto nível entre os governos que facilita a chegada de outros assuntos de interesse do fornecedor, que acaba contando com a anuência e a pressa do receptor para aceitar temas paralelos que não são diretamente relacionados à vacina. Um exemplo é, quando a China fechou a exportação da Sinopharm para a Argentina, na mesma semana surgiram notícias de que o governo argentino iria abrir uma série de negociações com os russos para a compra de caças Su-30 da Sukhoi. Não é coincidência. De uma certa forma, o governo argentino buscou compensar o que eles acabaram tendo que modificar em termos do acordo inicial com os russos. Agora, isso desencadeou uma série de eventos. Um ponto importante é que na semana seguinte, os caças J-17 da China também passaram a ser considerados pela Força Aérea Argentina. Então, por mais que a Argentina hoje não tenha dinheiro para comprar esses caças e precisam de linhas de crédito desses dois países,
é possível que, se esse acordo avançar, a Argentina pode acabar tendo uma força aérea mista com poucos caças de um, poucos caças de outro. Mas não envolvem só os caças. Blindados e outros equipamentos também estão sendo negociados por russos em relação à Argentina e por chineses em relação à Argentina. A Rússia, quando ela aumentou a sua presença na América Latina por conta do fornecimento de vacina, e vocês vão ver aqui um mapa bem aqui do meu lado, mostrando os países na América Latina que estão recebendo vacinas da Rússia, da China, etc., a Rússia basicamente ela está replicando num volume menor, numa magnitude bem menor, o que a China vem fazendo na região. Então, a Rússia ela segue um pouco os exemplos que a China está fazendo da forma de abrir novos mercados por meio de um item essencial. Se anteriormente a Rússia não tinha como competir com a China por conta da dependência comercial e da dependência financeira que a China conseguia desenvolver com determinados países, e a Rússia ela só conseguia influência por meio da força bruta em alguns, ou por meio das relações históricas com ex-repúblicas soviéticas, ou também de apoios a determinados líderes, como no caso da Síria, na América Latina, a vacina ela trouxe o que se chamam de goodwill, ou seja, um soft power que abre a possibilidade para que outras negociações acabam entrando também. Voltando para a Argentina, a China recentemente, na verdade nos últimos 2 anos, ela conseguiu desenvolver uma coisa muito importante que é completamente paralelo de todas as negociações comerciais, financeiras e de infraestrutura que ela faz com a Argentina. Dentro dessas negociações, eles conseguiram montar, como eu já mencionei antes, uma base de observação espacial na Patagônia, que, segundo os Estados Unidos, na prática é uma base de inteligências de sinais que podem captar sinais de rádio num raio muito grande na região, e isso acaba sendo um fator de preocupação para vários outros países que estão observando essa presença chinesa na Argentina. Qual que é o ponto interessante aqui? A Rússia começou negociações solicitando ao governo argentino a criação de um centro de observação idêntico também na Patagônia. Não sei se vai ser perto ou longe dos chineses, não acredito que vai ser tão perto assim, mas que isso acaba também possibilitando aos russos, caso isso se concretize, uma presença muito importante nesse segmento da inteligência, que é a inteligência de sinais. Se isso acontecer, isso é mais uma evidência do sucesso da diplomacia da vacina, que abre portas que anteriormente a Rússia dificilmente conseguiria na região. Agora, não só de Cuba, Venezuela e Argentina vive o foco da política externa russa em relação à região. Existem coisas mais profundas do que isso também. Então, por exemplo, na Bolívia, a relação russa com o governo boliviano ela é ao mesmo tempo marcante e discreta. Durante muitos anos, assessores especiais e próximos do presidente Evo Morales, eles acabaram mantendo relações muito próximas com Moscou, inclusive com áreas do governo russo que são ligadas direto ou indiretamente ao setor de inteligência. Então isso demonstra que a capacidade de influência russa na Bolívia, ela segue constante há pelo menos uma década. Tanto que em várias vezes nós podemos achar, se você der uma pesquisa, algumas acusações americanas de que certas movimentações na Bolívia têm a Rússia por trás, enquanto, em contrapartida, a Rússia utiliza da mesma moeda para dizer que certos problemas que ocorrem no Chile têm os Estados Unidos por trás. É a velha desinformação, que isso aí é um tema para um outro momento, mas a desinformação como técnica de atuação para moldar as opiniões públicas, ela é algo que foi desenvolvido pelos soviéticos durante muitos anos, principalmente liderado pelo Andropov, quando ele era o chefe da KGB, antes de se tornar o chefe da União Soviética no começo dos anos 80. Então é interessante olhar isso no seu tempo livre, porque o quesito de desinformação é muito bom. E só um parêntese aqui, eu sugiro para quem possa comprar um livro que só tem em inglês no momento, que se chama Desinformação, Disinformation, que foi escrito pelo Ion Mihai Pacepa, que era o ex-chefe da Securitate romena, e ele explica muito bem a construção das estratégias de desinformação que partiram da União Soviética e que isso acabou moldando parte de como o mundo observava certos temas importantes na época.
Bom, tirando esse parêntese de lado, vamos voltar aqui. A questão na Bolívia é muito importante e existem inúmeras negociações de parcerias cada vez mais profundas nos temas de produção de gás e de infraestrutura no setor de gás, que, como vocês sabem, é o ponto mais forte da economia boliviana. Saindo da Bolívia, você tem também a questão do Peru, onde a Rússia ela tenta sim aumentar sua presença no Peru, também por meio da vacina, oferecendo ela ao governo peruano. No entanto, as relações entre Peru e China elas são provavelmente uma das mais sólidas na América Latina, fazendo com que esse ingresso russo no Peru por meio das vacinas seja um pouco mais complicado, pois os chineses eles investem muito nessa área, nesse país, para poder ter um domínio de influência, principalmente em relação aos Estados Unidos e em relação aos russos. Outro país também que vale menção aqui é o Paraguai. Tá? O Paraguai, como vocês também sabem, é o único país da América do Sul que reconhece Taiwan e não reconhece a China continental. Tudo bem. O Paraguai está sofrendo muito com o Covid e a população, inclusive na semana passada, fez vários protestos contra o presidente Benítez por conta da incapacidade do governo de adquirir vacinas. Eles conseguiram uma doação de vacinas que veio do Chile, de 20 mil unidades, que é pouquíssimo para a população, e os russos conseguiram exportar uma quantidade de vacina para o Paraguai, mas uma quantidade ínfima. 4 mil vacinas da Sputnik entregues no Paraguai, que não serve para nada, que é para menos de 1% da população que precisa das vacinas. Ao mesmo tempo, o governo paraguaio ele está preso entre a lealdade a Taiwan, que já depositou muito dinheiro no país nos últimos anos, e as oportunidades que eles vislumbram com a China, caso eles troquem de lealdade e passem a reconhecer a China continental. Então, o que está acontecendo no momento? O Paraguai ele não está oficialmente direto conversando entre Assunção e Pequim para tentar as vacinas, para não chatear Taiwan, mas por meio das embaixadas em Buenos Aires, Santiago e Montevidéu, o Paraguai está tentando um ato de solidariedade da China para que eles exportem vacina da Sinopharm, que entrariam pela a Argentina no país, como uma forma de tentar aliviar a situação lá. Inclusive, o governo paraguaio já está dando sinais para Taiwan de que isso pode acontecer para eles não ficarem chateados com isso. Mas esse é um processo onde a diplomacia da vacina chinesa, nesse caso, está começando a funcionar e pode eventualmente levar o Paraguai a trocar de lado. As portas já estão abertas. A Rússia ela vê uma oportunidade no Paraguai, e por mais que 4 mil vacinas é uma quantidade muito baixa, ela está basicamente colocando o pezinho na água e testando a temperatura. Se a chegada dessa vacina acaba trazendo uma receptividade maior do governo paraguaio em relação a outros temas, o fluxo pode aumentar constantemente, na verdade pode aumentar de uma forma muito forte nas próximas semanas e nos próximos meses, o que aumentaria consideravelmente a influência russa no Paraguai. No Brasil, a Rússia ela sempre tentou ter mais influência do que tem. Na verdade, a influência russa no Brasil ela é muito baixa, né? A presença de empresas russas no Brasil são poucas, elas não conseguem desenvolver muito o mercado, o modus operandi russo não funciona bem, não se encaixa bem no Brasil. A Rússia tentou vender caças Sukhoi para a Força Aérea Brasileira na disputa do FX-2, que o Gripen acabou levando, mas isso não deu certo, por mil razões, principalmente de incompatibilidade com a matriz industrial brasileira. Além disso, você tem as empresas petrolíferas russas que querem operar no Brasil, mas elas também sofrem um pouco de dificuldade, já que o interesse muito grande de petrolíferas do mundo inteiro acaba sufocando a possibilidade da Rússia oferecer alguma coisa mais robusta para o Brasil em termos de capacidade de produção. A vacina Sputnik V ela já está sendo produzida no Brasil pela União Química, mas até ter toda a autorização da Anvisa, ela é principalmente para exportação. No momento que tiver todas as autorizações da Anvisa, a vacina vai ser distribuída no território nacional. A Sputnik V também deverá ser produzida na Argentina. Então, as negociações que começaram antes de fechar o acordo com a Sinopharm para exportar para a Argentina, elas envolviam
a possibilidade da fabricação da Sputnik V na Argentina. Mesmo com a chegada das vacinas da Sinopharma, a Argentina não abriu mão dessa possibilidade, então as vacinas produzidas na Argentina podem eventualmente ser as vacinas que vão abastecer o Paraguai, como eu mencionei há pouco. Além disso, a Argentina está numa cooperação, numa negociação com o México, para que os dois produzam conjuntamente as vacinas da AstraZeneca, mas isso é assunto para outro dia. Então, dentro desse ambiente, nós temos a Sputnik V possivelmente sendo distribuída no Brasil. À medida que isso começar a se expandir, a necessidade de ingredientes farmacêuticos ativos vão aumentar no Brasil. Isso vai criar uma linha direta com Moscou e é aí que é o pulo do gato, é aí que é o momento onde a Rússia pode envolver outros temas para ganhar algum tipo de flexibilidade operacional no Brasil. No Brasil, apesar de todos os problemas que nós conhecemos, o grau de institucionalidade é mais alto do que nesses outros países. Então isso talvez não vá ter um sucesso como existem em outros países da região. A Argentina, por exemplo, e Venezuela, então, nem se fala. Mas essa possibilidade, ela é tudo que a Rússia queria dentro da estratégia da vacina, da diplomacia da vacina que eles estão aplicando na região. E assim, o que há alguns anos era centralizado principalmente em Cuba e na Venezuela, hoje temos a Argentina, temos possivelmente o Paraguai, a Bolívia, como possibilidades grandes de algum tipo de acréscimo relevante da influência russa nesses países. Bom, não quero me alongar muito também, porque esse tema aqui ele fica puxando cordinha e pode acabar sendo infinito. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de recomendar para amigos, para escrever comentários, críticas, e ficamos até a próxima e estou à disposição de vocês. Um abraço a todos.